Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Diana Abigail Garnica Cisneros foi uma jovem nascida no dia 30 de março de 2000. Então hoje temos aqui uma ariana. A Diana, gente, nasceu no charmoso bairro de Vila Dol, no noroeste da província de Tucumã, que fica lá na Argentina. Ela era filha do casal Ramon Garnica e da sua esposa Susana Elizabeth Cisneros e tinha mais 7 irmãos. Desde quando era pequena, gente, a Diana se destacava como uma excelente aluna na Escola Municipal Zenon José Santillan de São Miguel. Ela era considerada a menina dos olhos do seu pai e trazia muita alegria para toda a família com o seu jeito alegre, divertido e cheio de energia positiva. A Diana sempre disse aos seus amigos que existiam duas coisas muito importantes na sua vida: Deus e a sua família. Para ela, esses eram os dois pilares mais importantes da sua vida. Apesar de morar em uma casa humilde, onde o dinheiro era escasso, mesmo seus pais trabalhando diversas horas do dia para não deixar nada faltar em casa, a Diana cresceu sonhando em um dia conseguir um bom trabalho para conseguir ajudar a sua família e também realizar o sonho de ter uma casa grande, onde todos pudessem viver confortavelmente. Bom, pensando em tudo isso, no primeiro semestre de 2013, a família se mudou para Alderetes em busca de melhores oportunidades de trabalho para os pais e também melhores escolas para as crianças. E foi nessa nova vizinhança que a Diana conheceu um homem chamado Dário Javier Soares, que morava na casa ao lado e rapidamente se tornou um grande amigo da família. O tal do Dário, gente, era um homem de 40 anos de idade, ele tinha 7 filhos e uma relação bastante complicada com a sua esposa, uma mulher chamada Yanina Alejandra Villarreal. Apesar das aparências de bondade, respeito e muita amizade, o Dário, com o passar das semanas, desenvolveu uma obsessão pela jovem Diana, o que infelizmente resultou em uma terrível tragédia algum tempo depois. E voltando a falar sobre a Diana, a vida da jovem deu uma reviravolta completa quando seus pais se separaram e o seu pai se mudou para San José. A separação foi um golpe duro para a garota, que desejava que os seus pais permanecessem juntos para a vida toda. Conforme o tempo ali foi passando, as dificuldades financeiras da família foram só aumentando e eles precisavam encontrar maneiras de sobreviver com o pouco que tinham. Por fim, infelizmente, a Diana teve que deixar os estudos para começar a trabalhar e ajudar a mãe nas despesas domésticas. Mesmo com todas as adversidades da vida, a Diana era vista como uma jovem responsável e adorável por todos aqueles que viviam ao seu redor. Ela trabalhava durante o dia, frequentava uma igreja cristã semanalmente e passava seu tempo livre em casa, evitando sair à noite. Ela não gostava muito de sair depois das 8 horas, por exemplo. Mas no dia 6 de maio de 2017, um dia que parecia comum, a vida da Diana mudou para sempre. Após sair do trabalho e comprar algumas guloseimas para lanchar com a sua família, ela estava feliz com a perspectiva de receber uma quantia em dinheiro que planejava usar para melhorar a situação financeira da sua família. Mas o destino reservava algo muito mais sombrio para essa jovem cheia de sonhos. Aquela era uma tarde comum. A Diana estava em casa discutindo com a sua mãe e irmã sobre a necessidade de comprar ração para os animais e também detalhes sobre uma nova prótese dentária para a mãe das meninas. A atmosfera estava carregada de felicidade, até que de repente a Diana recebeu uma ligação inesperada do seu vizinho Dário. Ele a convidou para acompanhá-la em uma missão misteriosa. Na verdade, a tal missão misteriosa era comprar um ar-condicionado como surpresa para a mãe dela. O Dário pediu segredo absoluto para não entregar a surpresa. Ele até se referiu a Diana como uma irmã mais nova, enfatizando que não deveriam contar a ninguém
para onde estavam indo. A Diana concordou, intrigada com a situação, e ela não entendia a urgência deste presente, especialmente porque assim o clima estava fresco naquele momento, o calorão já tinha ficado para trás. E isso era assim muito intrigante, né? Um ar-condicionado, sei lá. Apesar das dúvidas e desconfianças, a Diana seguiu o seu vizinho e colega Dário, deixando seu celular em casa carregando. E como vocês já devem ter imaginado, infelizmente essa foi a última vez que a jovem Diana, de 17 anos de idade, foi vista com vida. Horas se passaram e ela não retornou para casa, deixando a sua mãe, a Susana, totalmente em pânico. Ela não conseguia contatar a filha, porque, como eu acabei de dizer, a Diana não estava com o celular. A Susana então ligou para outra filha, que disse para sua mãe que a única informação que tinha era de que a Diana estava com o Dário, o tal vizinho que tentava ser legal com a família o tempo todo. O tempo ia passando e a preocupação da Susana ia só aumentando, até que ela ouviu o barulho da moto do Dário. Ela esperava ansiosamente pela volta da filha, mas quando abriu a porta viu apenas o homem, sozinho. Ele foi bem frio e ríspido e disse que não sabia o paradeiro da Diana, o que obviamente só aumentou as suspeitas da Susana. O Dário ficou muito incomodado com as desconfianças da Susana e até deu o seu celular para ela verificar. Mas é evidente que a essa altura as mensagens e ligações para a Diana já tinham sido apagadas. A Susana então perdeu a paciência e confrontou o Dário com o que ela sabia. Ela falou que a sua outra filha contou que a Diana tinha saído com ele, mas ele se manteve firme e continuou negando ter tido contato com a jovem naquele dia. Desesperada, Susana ligou para o seu ex-marido para ajudá-la com esse problemão e juntos eles foram à polícia denunciar o desaparecimento da jovem Diana. E apesar das suspeitas da família e do medo de que algo muito sério tenha acontecido com a filha, a polícia basicamente não levou a sério a queixa naquele primeiro momento. Os familiares da Diana continuaram procurando pela jovem e em todo momento eles estavam desconfiando de que o vizinho, Dário, sabia muito mais do que estava disposto a falar. Era bem tarde da noite e os policiais de plantão ainda não tinham patrulhas disponíveis para iniciar ali uma busca imediata. Diante disso, eles sugeriram que os familiares da Diana continuassem procurando nos arredores da cidade ou nos locais que ela costumava frequentar. Os familiares então saíram da delegacia sem conseguir nada e até prometeram enviar atualizações aos policiais. Mas a essa altura a família da Diana já estava desconfiando muito de que algo assim muito errado tinha acontecido com a garota. Naquela mesma noite, os pais da Diana voltaram na delegacia e então perceberam que ninguém estava mesmo preocupado com o desaparecimento da filha deles. Tinha apenas uma viatura de polícia parada na porta da delegacia e alguns policiais reunidos conversando sobre coisas aleatórias do dia a dia, assim, sem interesse nenhum sobre o caso da menina desaparecida. Para surpresa dos pais da Diana, eles não receberam nenhum tipo de apoio das autoridades, apenas algumas perguntas meio sem noção. Os policiais chegaram a sugerir que a menina tinha fugido com algum namoradinho para viver uma vida de aventuras em outra cidade. E foi então que os pais da jovem decidiram continuar procurando a filha por conta própria, mesmo sendo tarde da noite. Na verdade, a essa altura já era de madrugada. Eles foram até a casa do Dário, o estranho vizinho suspeito, mas a essa altura ele já nem estava mais em casa. Os pais da jovem então decidiram fazer suas próprias investigações. E ao investigar a fábrica de tijolos onde o Dário trabalhava, eles descobriram algo perturbador. Os fornos estavam ligados, mesmo estando desativados há meses. O Ramon então confrontou os familiares do Dário, que agiram de forma suspeita. A atitude do vizinho tornou-se ainda mais suspeita quando ele fugiu rapidamente da fábrica. No dia seguinte, sem notícias da Diana e sem saber onde mais procurar,
os familiares decidiram recorrer ao Ministério Público. Para surpresa deles, o órgão não tinha conhecimento do caso, porque a polícia nem sequer havia feito a denúncia do desaparecimento da menina. E foi então que o promotor, chamado Cláudio Bonari, assumiu esse caso de uma vez por todas e iniciou as investigações oficiais, solicitando de cara mandados de busca. Com base naquilo que os familiares contaram, as investigações apontavam diretamente na direção do Dário, como responsável pelo desaparecimento da Dayana. No entanto, surgiram também outras hipóteses bizarras nas redes sociais, como o envolvimento do tráfico de pessoas, por exemplo. A polícia entrevistou diversas testemunhas, mas muitas delas entraram em contradição e os depoimentos não pareciam esclarecidos. Na verdade, nada batia. Duas testemunhas que não se conheciam apareceram para relatar terem visto o Dário caminhando na companhia da Dayana no dia do seu desaparecimento. Com isso, o Ministério Público classificou o caso como privação legítima de liberdade e em seguida acabou solicitando a prisão do Dário e dos seus familiares. A investigação continuou, apesar da falta de pistas sobre o paradeiro da vítima. Parecia que ninguém estava a fim de colaborar com as investigações e por isso sobrou até para o dono da fábrica de tijolos, um homem chamado Juan. O Ministério Público queria que ele fosse preso na segunda-feira, dia 8 de maio de 2017. E foi aí que o Dário, que até então estava sumido, decidiu se apresentar voluntariamente às autoridades para prestar o seu depoimento. E o seu exaustivo interrogatório teve duração de quase 3 horas. Ele negou todas as acusações dos promotores e contou sua própria versão do que aconteceu no dia em que a Dayana desapareceu. O seu irmão César também falou com a polícia e jurou que não teve contato com o irmão no sábado, já que estava trabalhando em uma empresa de segurança privada, e apresentou diversos álibis que confirmavam a sua história. A irmã do Dário, chamada Miriam, compareceu na delegacia na companhia do seu advogado e admitiu que ligou para o irmão quando ele estava sumido, mas apenas para avisá-lo que a polícia estava procurando por ele, e disse também que tentou aconselhá-lo a evitar confusões com a polícia. Em poucas horas, mais um irmão do Dário chamado Diego e outra irmã chamada Beatriz Soares também compareceram voluntariamente e acompanhados de seus advogados, e apenas negaram qualquer envolvimento com o desaparecimento da jovem. Mas o promotor estava mesmo convencido da participação do Dário e ordenou a apreensão de todos os seus celulares e demais aparelhos eletrônicos, como o computador dele e outras coisas. Foi tudo enviado para análise forense, tá, gente? O Ministério Público acusou o Dário de privação ilegal de liberdade e seus parentes foram acusados de cumplicidade. O tribunal decretou a prisão preventiva do homem por 3 meses, enquanto a investigação continuava. Enquanto isso, o prefeito de Aldaretes, senhor Sérgio Venegas, ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem tivesse qualquer informações sobre o paradeiro da Dayana. O valor foi aumentando com o passar dos dias, chegando a 650 mil pesos argentinos. Os parentes da jovem também se mobilizaram, colocando cartazes com a foto dela em toda a parte e participando de marchas em busca de respostas. Ramon, o pai da Dayana, lutava para manter a esperança de que a sua filha estivesse viva, apesar da falta de notícias. Ele implorava para que o Dário revelasse onde ela estava, mas o suspeito se mantinha em total silêncio. Depois que esse caso caiu na mídia, as buscas pela Dayana mobilizaram centenas de pessoas, incluindo policiais, bombeiros e peritos que vasculharam a fábrica de tijolos onde o Dário trabalhava e também os arredores da propriedade em busca de possíveis pistas. A angústia e a incerteza pairavam sobre as pessoas, que não desistiram da esperança de encontrar a jovem Dayana ainda com vida. As investigações
investigações prosseguiram cheias de mistério, incerteza e especulação pública. Acreditava-se que o Dario tinha se livrado dos pertences pessoais da Diana em um incinerador industrial, que, como sabemos, ficava na fábrica de tijolos. A opinião pública ficou bastante alvoroçada quando os cães farejadores encontraram roupas manchadas de sangue, levando a polícia a acreditar que o sangue poderia ser da jovem desaparecida. Mas por fim, os resultados dos exames de DNA revelaram que não era o sangue dela. Enquanto as investigações continuavam, foram encontrados dentes e um metal cirúrgico na fábrica, possivelmente pertencentes a um piercing da Diana. Além disso, os oficiais encontraram inúmeras cartas escritas à mão pelo próprio Dario, e o promotor explicou em entrevista que isso revelava por si só a obsessão que o homem tinha por sua vizinha. No entanto, o desaparecimento de determinadas evidências e reviravoltas inesperadas complicaram ainda mais o caso. Um taxista forneceu uma nova informação sobre o último dia em que a Diana foi vista, levando os investigadores a procurarem uma casa isolada, que, de acordo com o taxista, foi para lá que o Dario tinha ido com a jovem. Mas apesar de todas as suspeitas em cima do Dario e da sua família, nada sólido foi encontrado para incriminá-los naquele momento. Com o tempo se esgotando, a investigação estava em um impasse, com apenas algumas pistas e depoimentos para seguir em frente. E o tempo estava acabando, porque se não tivesse um caso robusto contra nenhum deles, os promotores não conseguiriam levar ninguém aos tribunais. E o prazo para manter o Dario sob custódia estava chegando ao fim rapidamente. Foi daí que a defesa do Dario pediu a anulação da investigação, alegando irregularidades em todas as etapas. E isso obviamente deixou toda a família da Diana completamente abalada. O pedido da defesa para a liberdade do Dario causou indignação pública, e embora os advogados do homem insistissem que as acusações contra o seu cliente não tinham nenhuma sustentação e que os oficiais estavam perdendo tempo investigando o Dario ao invés de procurar o verdadeiro culpado pelo desaparecimento da Diana, o tribunal aceitou as alegações da promotoria e manteve a prisão preventiva. Enquanto os meses passavam e diversas novas pistas surgiam, nada definitivamente parecia levar a uma resolução daquele mistério. O juiz do caso então não tinha mais motivos para continuar com a prisão preventiva. E no fim, a libertação do Dario aconteceu em 2019. Mas mesmo os promotores não tendo um caso sólido contra ele, a sua libertação gerou uma grande revolta popular, levando as pessoas às ruas em busca de justiça. Ao mesmo tempo, outras pessoas estavam se divertindo com a situação porque apareceu uma carta que tinha supostamente sido escrita pela Diana e esclareceu que ela estava bem e tinha ido embora por conta própria. Mas após as devidas análises forenses, foi comprovado que a caligrafia da carta era falsa e, no final das contas, alguém estava aproveitando a sensibilidade pública para brincar com os familiares da jovem. O processo contra o Dario ficou estagnado por várias vezes, até que novas provas surgiram. Uma nova testemunha se apresentou para dizer que viu o Dario entrando naquela casa com a Diana, a mesma casa que o taxista tinha dito que deixou os dois. Além disso, uma ex-companheira do Dario alegou que ele abusou das suas filhas menores de idade, enquanto uma vizinha do homem relatou que no dia do desaparecimento da Diana, ele estava agindo de forma suspeita e estranha. Ele lavou suas roupas com produtos químicos fortíssimos e jogou seus sapatos novos no cesto de lixo na calçada. Os promotores juntaram tudo o que tinham, incluindo os depoimentos de familiares e amigos e as novas descobertas, e acusaram o Dario, levando o caso a julgamento. No dia do julgamento, uma multidão se reuniu ao lado de fora do tribunal pedindo justiça. Os promotores explicaram que foi como montar basicamente um quebra-cabeças para acusar o Dario, já que eles não tinham um corpo e precisavam juntar todas as pistas para entender o que aconteceu naquele dia. Durante o debate, descobriram que o Dario tinha um histórico de violência contra mulheres e meninas, e ainda 2 processos criminais pendentes de outro estado
que ele tinha morado, mas fugiu quando estava em liberdade aguardando o final das investigações. A acusação afirmou no tribunal que o Dario planejou tudo por causa da sua obsessão pela Diana e que ele tinha deixado tudo registrado em seus manuscritos, onde ele chegou a escrever que faria de tudo por ela e que se ela não poderia ser dele, não seria de mais ninguém nesse mundo. No final, gente, a promotoria conseguiu convencer o tribunal e por fim o Dario foi condenado à prisão perpétua. O corpo da Diana ainda não foi encontrado, deixando a família até hoje em busca de respostas. Eles continuam esperando que um dia o Dario conte a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Mas é preciso dizer que o homem já está preso há quase 5 anos e não tem nenhuma intenção de admitir publicamente o que fez. Eu tenho uma teoria, tá? Os fornos que tinham lá na fábrica de tijolos onde ele trabalhava, esses que estavam acesos quando a família foi até lá, eram fornos que já não estavam mais em uso, eles estavam basicamente desativados. E quando a família foi lá, esses fornos estavam acesos. Então, assim, né? A minha teoria é de que não exista mais um corpo. Foram encontrados alguns dentes, né? Eu pesquisei bastante e me parece que o material era muito pouco e eles não conseguiram tirar DNA nem arcada dentária do que foi encontrado. Então, assim, eu sinto dizer, mas eu acredito que talvez aqueles dentes sejam da Diana. Talvez esse caso tenha uma atualização futura, né? Talvez o Dario resolva abrir a boca e contar tudo o que ele sabe que aconteceu naquele dia. Mas o fato é que a promotoria conseguiu convencer o júri e ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Os argumentos da promotoria foram fortes, mas eu acredito que ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, tá? O que me parece é que a promotoria se apoiou basicamente nos diários dele, que ele falava muito sobre a Diana e ele tinha mesmo uma obsessão muito forte por ela, né? E essa teoria também foi apresentada no tribunal, tá? Dos fornos. Então eu acho que tudo isso aí serviu para convencer o júri. E tem também o depoimento do taxista e de outras pessoas que viram os dois juntos, né? Então o Dario foi a última pessoa a estar com a Diana em vida. É claro que é um caso muito polêmico, eu vi que a opinião pública está bem dividida, muitas pessoas acreditam que ele é inocente e que ele foi condenado de forma injusta, mas muitos acreditam que sim, ele é o culpado. E é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, se você acha que o Dario é realmente o culpado ou se não, que ele foi totalmente injustiçado. Conta para mim aqui